Mas como você alcançar qualquer coisa na vida sem que tenha que ultrapassar as barreiras e as dificuldades. Nós precisamos superar as dificuldades. E nós só superamos as dificuldades se encararmos as dificuldades, porque não superamos algo que não encaramos. O sucesso da vida só acontece para quem está disposto a superar as adversidades. Cuidado com aquilo que é fácil. Cuidado com o que não leva e pede esforço. Cuidado com aquilo que vem rápido demais, porque geralmente o que vem rápido demais vai embora rápido demais também. E nós estamos nesse tempo de facilidades, mas a facilidade não é sinônimo do Evangelho. A facilidade não é sinônimo da vida que a gente leva. Havia um casal na casa de 50 anos que gostava muito de facilidades. Então ele comprou uma lâmpada e dessa lâmpada saía um gênio. E eles esfregaram a lâmpada, o gênio saiu, perguntou para a esposa: diga o que você quiser que eu vou realizar o seu desejo de maneira imediata. Ela disse: seu gênio, eu estou casada já há 20 anos e eu queria uma nova lua de mel com meu esposo, um cruzeiro pelo Caribe. O gênio fez um sinal com a mão, o bilhete do cruzeiro estava ali com a esposa. O gênio então virou-se para o marido e disse: peça agora o que você quiser que eu vou realizar. O marido então disse: olha, nós estamos casados há 20 anos, casamos com 30, mas o meu sonho, seu gênio, aqui particularmente para você, chamou o gênio assim de lado e disse o segredo, né? Eu queria estar casado com uma mulher 30 anos mais nova. Aí o gênio: não tem problema. De uma hora para outra ele estava com 80 anos. Cuidado com as coisas que vêm rápido e fácil demais, irmãos. Na vida, a gente só vence e só alcança os objetivos se estivermos dispostos a enfrentar dificuldades e vencer adversidades. Mas para vencer na vida, a gente tem que estar disposto a avançar, a deixar a tradição naquilo que não é essencial e não é fundamento e não está fundamentado completamente nas Escrituras e avançar. A palavra de Deus é imutável, o formato das coisas são sempre elásticos, irmãos. Eu lembrei agora de uma história, pastor João, que um colega nosso foi orar com a irmãzinha que estava no hospital, passando um tempo difícil. E aí, depois da oração, ele quis ler um texto bíblico, e aí, em vez de, não estava com a Bíblia na mão, eu disse: espera aí que eu vou pegar o celular, abriu o aplicativo na Bíblia e fez a leitura. A irmãzinha, já com 85 anos, olhou para o pastor e disse assim: mas essa leitura no celular vale também, pastor? 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8 e 9, diz assim: mas permanecerei em Éfeso, o apóstolo Paulo escrevendo, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Uma porta ampla e promissora. Vírgula. E aí o apóstolo Paulo vai dar o segredo, e eu quero que você saia de casa com esse segredo. Se você sair da igreja, da casa de Deus, com esse segredo, irmãos, a mensagem valeu a pena. Porque tudo se resume a isso aqui. Vírgula. E há muitos adversários.
Acabou o culto. Para casa. Irmãos, é só isso. Deus abre portas amplas e promissoras, mas os adversários não vão embora, não. Eles continuam ali. Eles perseveram. Deus abriu a porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Não há condição, não há possibilidade de uma vida cristã sem o enfrentamento de muitos adversários. Não há uma vida produtiva sem que haja necessidade de vencer adversários. Na verdade, vitória só existe porque há adversários e adversidades. Senão, onde estaria a vitória? Se não houvesse adversários e adversidades. Onde? Não é possível, irmãos. É como a pintora que não quer pegar na tinta. É como o fazendeiro que não gosta de terra. É como o escultor que não quer melar a mão no barro. É como o cabeleireiro que não gosta de cabelo. É como o médico que não quer cuidar das pessoas. É como o cirurgião que não quer ficar perto do sangue. Não existe possibilidade de fazermos alguma coisa na vida sem que tenhamos que enfrentar adversidades. Esse é o lugar comum. Por isso, não se desespere, não se arrepie, não trema, não se preocupe com os problemas da vida. Leve isso na boa, meu irmão. É assim mesmo, não tem outro jeito, não. Fique tranquilo, é assim mesmo. E o primeiro ponto da nossa mensagem é portas abertas por Deus. Porta aberta não é sinônimo de facilidade. Porta aberta não é sinônimo de facilidade. Deus abriu uma porta para Paulo ali em Éfeso, onde ele escreve a sua carta. E não era uma portinha, era uma porteira. Era uma porta ampla, promissora. Deus abriu. E Deus abriu e vai abrir diversas portas em sua vida. Mas não pense porque foi Deus que abriu, que você não vai ter dificuldade, nem vai ter que se esforçar para caminhar por essa trilha. Porque não é assim que as coisas funcionam. Oportunidades, uma porta ampla e promissora. Oportunidades, Deus nos dá oportunidades. Deus nos dá oportunidade de trabalhar e de servir e de produzir frutos para Ele. Mas deixa eu pensar algo com você. Algo que você não vai gostar de pensar comigo, mas eu quero pensar com você mesmo assim. Quando você pensa, não pense no irmão, eu quero que você pense em você. Pense em você. Quando você pensa em uma oportunidade para a minha vida, o que é que você pensa? O que é uma grande oportunidade para você? O que é uma porta ampla e promissora para você? O que faria você deixar a sua cidade para ir para outra cidade? O que faria você deixar o seu emprego para ir para outro emprego? O que faria com que você deixasse uma estrutura de vida e engrenar em outra? Quais são os significados dessa palavra oportunidade para você? Eu não sei se para você, mas eu digo que para 98% das pessoas, grandes oportunidades significa grana.
grandes oportunidades significa mais dinheiro. Mas para o apóstolo Paulo, a grande oportunidade ali não tinha nada a ver com dinheiro. Não tinha nada a ver com mais negócio. Não tinha nada a ver com crescimento econômico. Não tinha nada a ver com conforto, mais conforto. Ao contrário, era menos conforto. Ao contrário, talvez fosse menos dinheiro. Ao contrário, talvez fosse mais perseguição, mais luta, mais dor. O que é uma grande oportunidade para você, meu irmão? O que é uma grande oportunidade para você? O que seria uma porta ampla e promissora? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo e falando isso? Não que não seja algo de Deus e algo louvável e algo que pode ter também a mão de Deus no negócio de abrir uma oportunidade diferenciada com um salário maior também. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Deus não tem algeriza dinheiro. O dinheiro é bom. Mas quando você fundamenta a sua vida e quando você coloca como sinônimo da sua vida oportunidade igual a mais dinheiro, você pode terminar como Ló, o sobrinho de Abraão, que escolheu os verdes pastos de Sodoma e Gomorra para morar. O que são oportunidades para você? O que é uma porta ampla e promissora? Será que você já parou para pensar que uma porta ampla e promissora possa ser menos dinheiro, um emprego pior, mas uma oportunidade de servir mais a Deus? Já passou isso na sua cabeça? Será que você já pensou nessa possibilidade? Ou é uma coisa completamente à margem da realidade que você vive? Irmãos, talvez a melhor oportunidade seja isso. Seja somente a oportunidade de servir melhor a Deus, de estar no centro da vontade de Deus, de estar fazendo somente o que Ele mandou que a gente fizesse. Porque a nossa vida cristã não diz respeito somente a nós mesmos. Não tem a ver só com o meu umbigo, tem a ver com o umbigo de Deus. Ele é o centro da nossa vida, é por Ele, é para Ele. Não interessa se você é um profissional, não interessa se você é um pastor, não interessa se você é um missionário, se você é um engenheiro, se você é um médico. Deus não está nem aí para o que você é. Deus quer que você sirva-o com todo o seu coração. Deus quer que você seja um servo dEle, onde quer que você esteja, qualquer que seja a sua tarefa na vida. Porque a sua tarefa não é fruto das suas escolhas somente, é fruto do desígnio de Deus para você. Não pense que o que você tem é seu, foi Deus que fez com que você tivesse o que você tem, que você fosse o que você é, que você realizasse o que você realizou. É somente isso, irmão. E o engenheiro, ele vai olhar para a sua vida e dizer: a minha vida, em primeiro lugar, tem a ver com as coisas de Deus. Ele é o número 1, Ele é a prioridade máxima na minha vida. Quem vai mandar, quem tem o direito, quem comprou o meu passe, não foi o meu chefe, não foi a minha empresa. Quem comprou o meu passe foi o Senhor. É Ele o dono. Eu não sou mais escravo de nada e de ninguém. Eu não sou mais um profissional no meio de tantos. Não é assim que funciona. Pagou mais, o cara vai. Mas será que é assim que a gente deve fazer? Será que esse é o jeito que Deus quer que a gente faça? Será que essa é a visão de mundo que Deus quer que a gente tenha? Isso acontece não é somente no mundo extra-eclesiástico, não. Isso acontece na igreja também.
Certa vez um pastor estava perguntando para a comissão de sucessão pastoral: quanto é que eu vou ganhar para saber se Deus está falando comigo ou não? Irmão, você já pensou em deixar uma grande oportunidade? Já passou? Nem pensou. Já passou pela... Será que já passou pela nossa cabeça? Já passou pela nossa cabeça. Deixar uma grande oportunidade aos olhos do mundo para agradar o coração de Deus e ficar num lugar que aos olhos do mundo não seja tão atraente assim. Já passou pela... Será que já existe a possibilidade disso estar na nossa mente? Ou isso é uma coisa completamente utópica, distante da realidade? Mas o cristão, ele deve dizer, ele só é cristão se disser: Jesus é o Senhor. E quais são as repercussões de dizer que Jesus seja o Senhor? Sabe o que significa Senhor? Kyrios. Senhor, no passado, era aquele que tinha a posse de escravos, aquele que era dono de alguém. E você tem um dono, e esse dono é Deus. E a gente deve fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, estar onde Ele quer que a gente esteja, fazer o que Ele quer que a gente faça. Esse é o desafio meu e seu. Nosso desafio. Deus abre as portas, mas caminhar na estrada, pelo corredor da vida, não é fácil. E quando eu estava pensando nessa verdade, que Deus abre portas, mas essas portas não são sinônimo de facilidade, eu pensei naquele... Você lembra aquele filme? Vai ter até um relançamento agora de Indiana Jones. Eu era apaixonado por aquele filme. O pessoal da minha geração, de 28 anos, conhecem bem o filme. A gente, pastor João Camargo... Pastor João Camargo é 2 anos mais velho que eu. 2. Eu tenho 28, você tem 30, não é isso? Não é não? Eu entendi errado ontem. Indiana Jones é assim, irmãos. Já viu o filme? Ele entra numa caverna. A vida é assim. Entra numa caverna, aí de repente ele pisa num negócio, uma flecha vem na cabeça dele, tem que abaixar. Né? Aí passa por um lugar, um monte de aranha já invade o corpo dele. Aí ele está caminhando, de repente ele toca num negócio, uma flecha. Ele... Aí ele passa, tem um buraco dentro. A vida é assim, irmão. Deus abre a porta, mas tenha certeza, vai ter armadilha, dificuldade, luta, provação, aflição. É assim, não tem como ser diferente. Então não se surpreenda. Às vezes as pessoas dizem assim: não, estava muito difícil, não era a vontade de Deus. Estava tudo tão complicado que eu tive a clareza de que aquilo não é a vontade de Deus. Talvez não. Talvez por ser vontade de Deus é que esteja tão complicado assim. Talvez é porque é vontade de Deus que as coisas não são fáceis. Porque Deus não nos fez para facilidades, irmãos. A igreja, o reino de Deus é uma grande academia de ginástica. É essa a verdade, porque Ele quer que a gente fique cada vez melhor. E a gente não fica melhor com mimo.
Sabe como é que a gente cresce? É passando por dificuldades. É assim, infelizmente, irmãos, é assim que a gente cresce. Verdade nua e crua. Tem igreja que prega diferente. Se você gosta de uma mensagem, de uma massagem espiritual, o cristianismo não é para você. Porque a verdade é que Deus faz com que a gente cresça por meio do enfrentamento e da vitória das adversidades. Verdade. Gostou ou não gostou? A palavra de Deus é o que ensina dessa maneira. Não tem como ser diferente. O deserto, ele é uma realidade para a gente passa pelo deserto. Depois do deserto, há pastos verdejantes. Salmos 23. Me conduz, não é o ensino, me conduz a pastos verdejantes. Mas o pasto verdejante, certamente, não foi uma caminhada verdejante, muitas vezes. A caminhada, às vezes, é pedregosa. Conhece terra? Interior, certamente. Sabe aquelas trilhas que o cavalo marca quando passa pelo pasto? O potreiro tem uma marca, o cavalo passa. Né? Para ir para beber água, o boi tem que passar por aquele caminho, né? De barro, é duro, tem pedra ali, né? Não é pavimentado, é complicado chegar. É a vida. A vida é assim. Trilhas pequenas, aí passa um espinho, não estava usando bota, deveria estar usando bota, não estava com calçadinho, deveria estar com calçadinhos, aí arranhou a perna, o espinho entrou, feriu. Mas para chegar até o lago onde tem água, vai ter que passar pela trilha. E essa trilha, às vezes, é complicada. Ponto 2. A bênção dos adversários e das adversidades. Lutero dizia o seguinte: Satanás é Satanás de Deus. Porque às vezes Deus permite e utiliza até do mal para fazer o bem. Satanás é Satanás de Deus. Pois até Deus usava o inimigo terrível das nossas almas para o cumprimento dos propósitos dele. O que seria de Davi se não fosse Golias? Se não fosse Golias, certamente, se não fosse Saul, se não fossem todos os inimigos que Davi teve que enfrentar, nós não estaríamos falando de Davi hoje. Deus tinha preparado Davi. Mas sabe como Deus preparou Davi? Será que você gostaria de ser Davi? Luca gostaria de ser Davi? Sabe como é que Deus permitiu que ele virasse Davi? Foi colocando ele sozinho no campo. Sabe, com a companhia de quem? De 2 animaizinhos. Um era o urso, o outro era o leão. Foi assim que Davi virou Davi. Por isso não pense que você pode virar um Davi sem enfrentar urso e sem enfrentar leão. Porque o leão e o urso são as fábricas de Davi. Mas será que a gente está disposto a enfrentar o urso e o leão para virar Davi? Será? Mas é assim que se vira Davi, irmão. O que seria de Moisés se não fossem os seus algozes obrigaram a mãe de Moisés a lançar o menino, era uma ordem no Egito, matar todos os primogênitos.
O que seria de Moisés se não fosse o Nilo? O que seria de Moisés se não fosse a perseguição dos egípcios? O que seria de Moisés se não fosse o não reconhecimento dos seus pares, que ele era o líder chamado de Deus? O que seria de deserto, o que seria de Moisés se não fosse o deserto de Midian, onde ele passou anos no ostracismo, mas se transformando no Moisés de Deus. Porque Deus é assim. E a bênção nos adversários e nas adversidades. Meu querido, para não falar em todos os homens de Deus, todos os homens que nós cantamos aqui, todos eles são homens que enfrentaram dificuldades e lutas. A gente pode... Quantos? Paulo. Vai a vida de Paulo. A vida de Paulo não foi num resort, não foi em Guarajuba, ou em Prado Forte, ou em Camboriú. Não. Foi braba. O que seria de José se não fossem seus irmãos que os escravizaram e jogaram no poço e venderam para os ismaelitas? Foi para o Egito. O que seria de José se não fosse a mulher de Potifar, que mentiu e foi por causa dela que ele foi lançado na prisão? Mas foi na prisão que ele teve a revelação. E aí eu entendo o texto das Escrituras, em Isaías 45:3, que diz assim: darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Há tesouros em lugares sem luz. Treva é um lugar que não tem luz. Há tesouro ali. Há tesouro nos lugares escuros. São nesses lugares escuros onde ninguém imagina que há tesouro, que a gente encontra se depara com a pepita de ouro, se depara com diamantes, onde ninguém imaginou. Ali há tesouro. É ali na prisão que há tesouro. É ali na falta que há tesouro. É ali na falta de luz, nas trevas que há tesouro. É ali na frente de Golias. É ali se deparando com o urso, com o leão, que a gente absorve os melhores tesouros. Irmãos, quando você for colocado no escuro, quando você for enterrado, saiba que a semente também, para dar fruto, ela precisa ser enterrada. E está no escuro. Sob a terra. A gente nem vê a semente. Está coberta. Como fizeram com Jesus, colocaram na tumba, fecharam tudo, escuro, trevas. Mas ali, nas impossibilidades da vida, é que surgiu a ressurreição. E ali, nas impossibilidades do túmulo da semente, é que começa a brotar o verde de novo. E a vida, ela começa a produzir frutos novamente. A bênção nas adversidades, a bênção nos lugares escuros, a bênção nos lugares escondidos. Nosso prédio está ficando pronto aqui atrás. Depois de muita luta, já estamos na fase de acabamento. Se os irmãos ainda não conhecem nosso prédio, façam uma visita de dia. De noite é ruim, mas de dia você já vai ver que as paredes da cozinha já estão com revestimento. Já estamos bem adiantados na nossa obra. A gente só está nessa fase de acabamento hoje, sabe por quê?
A gente afundou muito dinheiro aí antes. A gente colocou muito dinheiro enterrado aí antes. Enterramos o dinheiro. Com pilar. Tem 62 pilares atrás aí. Aquele pilar de batistaca. 62. Porque às vezes a gente tem que descer para poder subir. Primeiro tem que ir para baixo, depois ir para cima. Enterrar para renascer. A bênção nos lugares secretos. Durante muito tempo eu chegava ali atrás e falei, caramba, já gastei não sei quanto de dinheiro aqui e não tem nada. Calma, meu filho, tem. É porque está escondido num lugar secreto. Porque se não abençoar para baixo, antes não descer, antes não vai subir depois. E a vida é assim. A vida é assim. Quando a raiz está forte, a planta vai embora. Tem uma árvore no Nordeste, não sei se você conhece. Uma fruta que não é muito popular aqui, não sei se vocês já ouviram falar, chamada mangaba. Alguém já escutou essa fruta? Já, Ivanete? Mangaba. Já, Dudu? Nunca escutou falar em mangaba? Puxa vida. Cara, sorvete de mangaba é o melhor sorvete do mundo. Tenha certeza disso. Quando você for passar de lado... Everon, concorda? Sorvete de mangaba. Então, estou sentindo o gosto da mangaba aqui na minha boca. Não deixe de tomar, quando você for para o Nordeste, sorvete de mangaba. Maravilha. Só que tem um problema. O problema da mangaba é a mangabeira. E eu e Luísa, nós moramos, Luca também morou alguns meses num lugar que tinha muita mangabeira. E eu gostava de mangaba. E eu disse para o pessoal que trabalhava lá no condomínio, disse, olha, eu vou plantar uma mangaba, um pé de mangaba aqui do lado de casa, porque eu sou apaixonado por mangaba. E eu sei que a região é propícia para plantação de mangaba. E aí o cara olhou para mim e disse assim, olha, se eu fosse o Senhor, eu não plantava não. Porque a raiz da mangabeira, se você plantar aqui, ela vai até seu quarto. E ela estoura a casa toda sua. E para arrancar a mangabeira, você tem trabalho. Já tentou arrancar bambu? Pé de bambu? Bambu? Sabe o que é bambu? É pior do que bambu. Pior do que bambu. Ela não sai, são não sei quantos metros de profundidade a raiz. Então você corta tudo, ela vem. Por quê? Porque está enraizada. Tem raiz, tem força. E quando a gente tem força, quando a nossa raiz é forte e profunda, não há quem possa nos deter, irmãos. Não há quem possa nos deter. Mas a gente, como criança que somos, como a gente é criança, a gente quer logo que passe o tempo da adversidade, da aprovação. Quem já viajou com criança sabe o que é que as crianças falam quando a gente está viajando de carro com elas. Dudu não sabe ainda, nem Guilherme, mas vamos saber. Talvez mais breve do que vocês pensam. Papai já chegou? Não é assim, irmão? Quem tem filho? É só o meu que é assim ou é todo mundo? Papai está demorando muito? Papai ainda falta muito? Papai, falta quanto tempo? Papai já está chegando? É assim. Falta quanto tempo, papai? A gente faz a mesma coisa com Deus. Está passando na jornada da vida, a gente está perguntando, falta quanto tempo, Deus? Ai, meu Deus do céu. E a gente olha para o relógio, tem não sei quantos dias que não passa esse negócio, essa provação, essa luta, são meses assim, Jesus do céu. E a gente olha para o relógio, quanto mais a gente olha para o relógio, não olhe para o relógio na provação. Olhe para outros lugares, nunca para o relógio. Porque quanto mais você fica preocupado com que horas é que a
bênção vai chegar e que a aprovação e que o deserto vai passar, mais demorado às vezes fica. Então não olhe para o relógio, deixe com Deus. Aproveite e absorva tudo que Deus quer que você absorva por meio daquele problema. Tudo. Deus, eu não quero deixar nada sem utilidade. Tudo que eu tiver que aprender, eu quero aprender por meio dessa luta, desse desafio. Eu quero aprender. Eu quero aprender. E nós não somos destruídos, irmãos. Sabe por que nós não somos destruídos? Porque o ouro, quando você bota no fogo, ele muda somente a sua materialidade. Ele muda somente o seu formato. Mas ele continua ouro, porque você é ouro. Quando bota um papel, o papel se queima. Mas quando você bota um ouro, ele se purifica. É assim que tira a impureza, é no fogo. O ouro vai continuar ali, está queimando, está derretendo, mas o ouro está todo ali. A única diferença é que as impurezazinhas que estavam ali junto não vão estar mais. O ouro vai ficar mais purificado, o ouro vai ficar mais limpo, o ouro vai ficar mais bonito. Você não é papel, você é ouro, por isso você não vai se queimar, porque ouro não queima. Ouro não queima. Ouro purifica-se. E quanto mais fogo, mais purificado. Por isso não temos adversidade, não. Deixe com Deus, Ele está cuidando de você. O deserto vai passar. O deserto vai passar. E você vai chegar no lugar de águas de refrigério. Tenha certeza disso. E por fim, finalizando. Há bênçãos nas portas abertas, ponto 3. E há bênçãos também nas portas fechadas. Há bênçãos nas portas abertas e bênçãos nas portas fechadas. Nós lemos aqui acerca de uma bênção do apóstolo Paulo, que foi uma porta aberta. Mas há bênçãos também que foram por causa de portas fechadas. Quer ver uma bênção que foi por causa de portas fechadas? Eu vou pedir para os irmãos projetarem. Atos capítulo 16, irmão. Versos 6 a 12. Tenha paciência de ler comigo. Eu acho que vale a pena a gente trazer essa passagem para a gente ver como Deus faz. Porque às vezes a gente pensa que a porta tudo é aberta. Não, às vezes a porta está fechada e vai ficar fechada. E sabe por que ela vai ficar fechada? Porque as portas abertas são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus, é o que o cântico diz. As portas abertas são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Portanto, cada oração sua que Deus diz não, é como se Ele estivesse dizendo sim, porque foi o melhor. Porque é o ideal, porque é o perfeito para você. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos. Porta fechou. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo fechou a porta, os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Foi por causa dessas portas fechadas que o Evangelho chegou até os filipenses. E foi fundada a igreja de Filipos. E nós temos hoje a carta de Paulo aos Filipenses, porque as portas foram fechadas pelo Espírito de Deus. A minha percepção de Deus
E o que eu entendo das Escrituras é que às vezes as portas que Deus abre, Ele não vai dizer para você, fui eu que abri. Ele não vai dizer para você, fui eu que dei. Em toda essa minha caminhada cristã, que já vai para mais de 25 anos, eu tenho entendido que uma das características de Deus, sabe o que é? A elegância e a discrição. Deus não faz alarde das bênçãos que dá. Você tem pão todo dia. Quantas vezes Deus já chegou para você e disse assim, fui eu que te dei, isso é milagre meu. Quantas vezes você inspirou e Deus disse assim, sabe esse oxigênio que está aí no seu pulmão? Fui eu. Deus é discreto. Deus curou o doente de enfermidades, expeliu demônios, e a palavra de Deus diz, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Quando curou um leproso, advertiu dizendo, não digas nada a ninguém. O homem surdo e gago de Decápolis foi proibido de divulgar que fora curado, e ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. O mesmo ocorreu com o cego de Betsaida, e mandou-o para a sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Após a transfiguração no Monte Santo, Jesus disse, a palavra de Deus diz, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Deus é discreto. Deus faz você pensar e deixar você pensar que foi o médico. Deus faz você pensar, Ele não tem orgulho de dizer assim, olha, fui eu que te dei. Quando Satanás quis tentar Jesus, a mostrar o seu poder, pulando do pináculo do templo, Jesus confrontou dizendo, não tentarás o Senhor, seu Deus, ao ensino da palavra de Deus. Porque Deus não tem o desejo de mostrar que foi Ele que fez. Ele quer só que a gente saiba do fundo do nosso coração que foi Ele que fez. Mas Ele não vai dizer que foi Ele. As portas abertas são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Tenha mais sensibilidade às coisas que você recebe, porque muitas delas foi Deus que te deu e Ele dá em silêncio. Deus abençoe você.